Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura de hoje, né? Final de semana aí, começando sábado. E eu tenho certeza que tanto para vocês quanto para mim vão ser dias, né? 2 dias que a gente tem aí para descansar, para ter mais tempo com a família, com o Senhor, e sempre é muito bom. Jesus, muito obrigada por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por esse final de semana que nós estamos começando. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem proporcionado para nós momentos de estar em família, de estar em descanso. E nós somos muito gratos, Deus, por tudo que o Senhor fez já durante essa semana e por aquilo que o Senhor vai fazer esse final de semana. Obrigada, Jesus, por cada palavra que o Senhor tem ministrado de forma tão especial no nosso coração, porque nós chegamos até aqui, Senhor, com auxílio do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo nos fortalecendo, nos trazendo, sim, o desejo, o anseio por estar com o Senhor nesse tempo de leitura. Obrigada, Jesus, pela vida dos meus irmãos que têm estado junto comigo, cada testemunho, Senhor, cada palavra que eu recebo, Senhor, me traz grande alegria, porque eu sei que as transformações, elas estão acontecendo, tanto na minha vida quanto na vida dos meus irmãos. Obrigada, Jesus, por mais essa semana que nós estamos finalizando. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, queridos. Então, semana 46 está indo já aí para a reta final, hoje sábado, né? Dia 11 de novembro de 2023. Nós já estamos também na reta final aí do final do ano, né? São poucas semanas só que faltam. Nós estamos aí faltando 3 semanas, mais 4, 7 semanas, né? 7 semanas, exatamente. 7 semanas para acabar o ano de 2023. E não sei vocês, mas para mim passou muito rápido. Tem sido extremamente prazeroso esse ano de 2023, a nossa leitura. Tudo que o Senhor tem feito, né, durante esse ano, na verdade, tem sido muito bom no que diz respeito à nossa espiritualidade. Pelo menos para mim tem sido um ano muito, muito bom. Então vamos lá? No dia 6 a gente vai ler Lucas 22 e João 13. Então Lucas 22 é o início aqui da nossa leitura. Lucas 22 é um texto bem comprido também, mas vamos lá. Lucas 22. Nesse tempo, estava se aproximando a Páscoa, festa judaica, durante a qual só se comia pão sem fermento. Os sacerdotes principais e os mestres da lei estavam planejando a morte de Jesus, tentando encontrar uma maneira de fazer isso sem provocar uma revolta, pois eles tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12, e ele foi falar com os sacerdotes principais e com os oficiais da guarda do templo para discutir qual seria o melhor jeito de lhes entregar Jesus. Todos ficaram muito satisfeitos, naturalmente, de saber que ele queria ajudá-los e lhe prometeram uma recompensa. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade em que eles pudessem prender Jesus quando o povo não estivesse em volta. Ora, chegou o dia da comemoração da Páscoa, quando o cordeiro da festa era morto e comido com o pão sem fermento. Então Jesus mandou Pedro e João na frente para procurarem um lugar onde preparar a refeição da Páscoa. Onde o Senhor quer que a gente vá e prepare? Perguntaram eles. E ele respondeu: logo que vocês entrarem na cidade, verão um homem que vai andando e carregando um pote de água. Sigam esse homem até a porta em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, onde poderei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele levará vocês ao andar superior, a um aposento espaçoso, todo mobiliado. Aquele é o lugar, façam os preparativos ali. Eles foram à cidade e acharam tudo tal como Jesus tinha dito e prepararam a ceia da Páscoa. Então chegaram Jesus e os outros discípulos e na hora certa todos se reuniram à mesa. E ele disse: eu estava esperando muito ansiosamente esta hora, desejoso de comer a refeição da Páscoa com vocês, antes de começar o meu sofrimento. Porque eu lhes digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele tomou um cálice de vinho e depois que deu graças disse: tomem isto e partilhem entre vocês, porque eu lhes digo que não beberei do fruto da vide outra vez, até que venha o reino de Deus. A seguir,
Ele pegou um pão, depois que deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, entregue por vocês, comam dele em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas aqui nesta mesa, entre nós, está o homem que me trairá. O filho do homem vai morrer, isso faz parte do plano de Deus. Porém, ai do homem que o trair. Os discípulos que o trai, né? Os discípulos perguntavam então uns aos outros qual deles faria tal coisa. Depois começaram a discutir entre si quem deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: Neste mundo, os reis e os homens poderosos mandam os seus escravos para todos os lados e são chamados benfeitores. Mas entre vocês não deve ser assim. Ao contrário, o maior entre vocês deve ser como menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Pois quem é o maior, o que se acomoda à mesa e é servido, ou o que serve? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu estou como quem serve. Contudo, por vocês terem continuado fiéis a mim durante as minhas provações, e como meu Pai me deu um reino, eu dou a vocês o direito de participar do reino, e de comer e beber à minha mesa, naquele reino, e de sentar-se em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los. Pediu vocês para peneirá-los como trigo quando se separa a palha. Porém eu, em oração, supliquei por você, para que não lhes falte fé. Portanto, quando você tiver se arrependido e voltado a mim, fortaleça a fé dos seus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão e até morrer com o Senhor. Mas Jesus disse: Pedro, eu vou dizer uma coisa a você. Entre agora e amanhã de manhã, antes de o galo cantar, você me negará 3 vezes, afirmando que não me conhece. Depois Jesus lhe perguntou: quando eu os mandei preparar a boa nova, e vocês saíram sem dinheiro, sem sacola ou sem sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam. Mas agora, disse ele, peguem sacola se tiverem e também o seu dinheiro. E quem não tem espada, é melhor vender a sua capa e comprar uma, pois chegou a hora de cumprir-se esta profecia a meu respeito. Ele será condenado como um criminoso. Sim, tudo o que está escrito a meu respeito pelos profetas será cumprido. Mestre, responderam eles, temos aqui 2 espadas conosco. É suficiente, disse ele. Então, acompanhado pelos discípulos, ele deixou a sala do andar superior e foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Ali ele disse-lhes: orem a Deus para não serem vencidos pela tentação. Ele afastou-se um pouco, ajoelhou-se e começou a oração. Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim este cálice, porém eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia, porque ele estava em tal agonia de espírito que começou a suar sangue, com gotas caindo ao chão, enquanto orava cada vez mais fervorosamente. Finalmente, Jesus se levantou e voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, cansados e dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se, orem para que vocês não caiam em tentação. Porém, mal ele acabara de dizer isso, aproximou-se uma multidão, conduzida por Judas, um dos 12. Judas aproximou-se de Jesus e o beijou na face. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Quando os outros discípulos viram o que estava para acontecer, disseram: Senhor, podemos lutar? Nós trouxemos as espadas. E um deles avançou contra o servo do sumo sacerdote, cortando sua orelha direita. Mas Jesus disse: não resistam mais. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Depois, Jesus dirigiu-se aos sacerdotes principais, aos oficiais da guarda do templo e os líderes religiosos que vinham à frente da multidão. Por acaso estou chefiando alguma rebelião? Perguntou ele. Para que vocês tenham vindo armados de espadas e cacetes para me apanhar? Por que não me prenderam no templo? Eu estava lá todos os dias. Porém, esta é a hora de vocês, a hora do poder das trevas. Então eles o prenderam e o conduziram à casa do sumo sacerdote, enquanto Pedro acompanhava tudo à distância. Os soldados acenderam uma fogueira no pátio e sentaram em volta para esquentar-se. Pedro uniu-se a eles ali. Uma criada viu Pedro à luz da fogueira
desculpa, à luz da fogueira e começou a olhar para ele. Por fim, ela disse: Este homem estava com Jesus. Mas Pedro negou. Mulher, disse ele, eu não conheço esse homem. Eu acho que eu tô querendo gripar, gente. Depois, um outro olhou para ele e disse: Você deve ser um deles. Não, Senhor, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, um outro homem afirmou: Eu sei que este é um dos discípulos de Jesus, porque também é da Galileia. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. E logo que ele disse essas palavras, um galo cantou. Naquele momento, Jesus voltou a olhar para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro foi para fora do pátio, chorando amargamente. Nisso, os guardas responsáveis por Jesus começaram a zombar dele. Tapavam seus olhos, davam-lhe socos e perguntavam: Adivinhe, profeta, quem bateu em você? E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Cedinho na manhã seguinte, reuniu-se o sinédrio, inclusive os sacerdotes principais e todos os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença desse grupo. Se você é o Cristo, diga-nos, intimaram ele. Porém, Jesus respondeu: Se eu lhes disser, vocês não acreditarão em mim, nem me deixarão explicar nada. Mas de agora em diante o Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Eles gritaram: Então você diz que é o Filho de Deus? E ele respondeu: São vocês que estão dizendo. Que necessidade temos de outras testemunhas? Disseram eles, pois nós mesmos ouvimos dos próprios lábios de Jesus. Então, capítulo 22 de Lucas fala também dos textos que nós lemos ontem, anteontem, né? Em Mateus e em Marcos, né? Falando sobre esse processo de Jesus, desde a ceia, a última ceia com seus discípulos, o momento em que ele fala da traição, o momento em que Judas realmente o trai, né, com um beijo ali no Getsemane, do seu momento de angústia ali no Getsemane, orando ao Pai, e do momento em que ele é preso e levado já ao julgamento na casa do sumo sacerdote Caifás. Então, a gente tem esse primeiro processo, né, da prisão de Jesus acontecendo. Agora, João, capítulo 13. Vamos ver o que João tem para nós hoje. João, capítulo 13. João, capítulo 13. Vamos lá, João, capítulo 13, versículo 1. Pouco antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, que aquela era a noite para ele executar o seu plano de trair Jesus. Jesus sabia que recebera do Pai todas as coisas, que tinha vindo de Deus, e voltaria para Deus. Assim foi que ele se levantou da mesa da ceia, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que tinha à sua volta. Quando chegou a Simão Pedro, este lhe disse: Mestre, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora, porque eu estou fazendo isso. Mais tarde, porém, entenderá. Não, protestou Pedro. O Senhor nunca lavará os meus pés. Mas, se eu não lavar, você não terá parte comigo, respondeu Jesus. Simão Pedro exclamou: Então, Senhor, lave-me as mãos e a cabeça também, e não somente os pés. Jesus respondeu: Aquele que tomou um banho completo só necessita lavar os pés para ficar totalmente limpo. Ora, vocês estão limpos. Isto, porém, não é verdade a respeito de todos aqui. Pois Jesus sabia por quem seria traído. Era isso que ele queria dizer quando falou: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa outra vez, acomodou-se e perguntou: Vocês entendem o que eu estava fazendo? Vocês me chamam mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou. E já que, sendo o senhor e o mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo para ser seguido. Façam como eu fiz com vocês. A verdade é que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Nenhum mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês já sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Não estou dizendo estas coisas a vocês todos. Eu conheço muito bem cada um, pois eu escolhi vocês.
A Escritura declara: um dos que comem a ceia comigo me trairá. E isto vai acontecer logo. Estou dizendo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam em mim. Verdadeiramente eu afirmo a vocês: qualquer um que receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim. A quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Nisto, Jesus sentiu uma profunda tristeza de espírito e exclamou: digo-lhes a verdade, um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam um para os outros, sem saber de quem ele poderia estar falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para esse discípulo e disse: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Então esse discípulo inclinou-se para mais perto de Jesus e perguntou: quem é ele, Senhor? Jesus respondeu-lhe: é aquele a quem eu der esse pão molhado. Então molhou o pedaço de pão e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse: o que você vai fazer? Faça depressa. Nenhum dos outros à mesa soube o que Jesus quis dizer. Alguns pensavam que Jesus estava dizendo-lhe que fosse comprar a comida ou dar algum dinheiro aos pobres, visto que Judas era o que tomava conta do dinheiro. Judas comeu o pão e saiu, desaparecendo na noite. Logo que ele saiu, Jesus disse: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, e Deus será glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará dele mesmo, e o glorificará imediatamente. Meus amados filhos, estarei com vocês mais um pouco. Vocês vão me procurar, mas como eu disse aos líderes judaicos, para onde eu vou, vocês não poderão ir. Por isso eu estou dando a vocês um novo mandamento: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Esse profundo amor que vocês tiveram uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde o Senhor vai? E Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem ir agora, porém mais tarde poderão me seguir. Senhor, mas por que eu não posso ir agora? Perguntou ele. Pois estou pronto a morrer pelo Senhor. Jesus respondeu: morrer por mim? Pois eu afirmo que antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. João 13 também fala desse mesmo texto de uma forma um pouco diferente, porque João, entre os 4 evangelhos, é o que fala, né, de forma muito mais profunda a respeito de coisas divinas, a respeito dessa particularidade de Jesus, né, como Filho de Deus, como aquele cheio realmente da plenitude do Espírito. Então João tem uma maneira um pouco diferente nos seus detalhes de falar ou na maneira de expressar o que Jesus estava falando, né, os diálogos ali de Jesus, porque ele também estava ali presente, né, naquele momento. Mesmo assim, João faz coloca algumas coisas no texto que os outros discípulos não colocam, né? Que os outros evangelistas não colocam. Mas tudo está aqui para que a gente vá justamente comparando os textos e agregando ainda mais valor ao conhecimento dos momentos, desses momentos tão importantes antes da crucificação e durante o ministério de Jesus, né? Por isso que João tem essa particularidade dentro dos evangelhos. Mas ele está narrando o mesmo texto da ceia, o mesmo texto da traição, o mesmo texto da angústia de Jesus, o mesmo texto de Pedro negando Jesus, né? E ele dá ênfase muito mais nessa questão de Jesus estar dando um novo mandamento, estar dando uma nova direção para eles de amor, de lavar os pés uns dos outros, né? A única passagem do evangelho é o de João falando sobre a lavagem dos pés dos discípulos, né? Então fala desse momento de grande humilhação de Jesus diante dos seus discípulos, mas uma humilhação que traria muito mais glória, muito mais honra, porque ele estava ensinando algo poderoso, que era esse amor que se gasta pelo outro, que se rende, né, em servir ao outro em amor, e isso é maravilhoso. Amém? Então essa é a nossa leitura de hoje, de sábado. Eu espero que vocês possam, né, ter um tempinho a mais aí. Quem não conseguiu fazer talvez um devocional melhor durante a semana, aproveitem o final de semana para fazer isso. Aproveite o tempo que você tem às vezes no final de semana a mais para se aprofundar um pouco mais nos estudos da palavra. Eu deixei lá os vídeos, né, no grupo do WhatsApp a respeito da escatologia de Mateus 24 e 25.
Quem tá vendo só aqui pelo canal, não tá no nosso canal, no nosso grupo do WhatsApp, tem a possibilidade também de ir lá nos vídeos do canal e assistir. No curso de escatologia tem as aulas, a partir da aula 3, acho que até a aula 8, 9, a gente fala sobre o ensino de Jesus em Mateus 24 e 25, que a gente leu essa semana, falando sobre a sua volta, né? Então vale bastante a pena vocês pararem um pouquinho, assistirem junto e lendo junto ali os textos e poder se aprofundar um pouquinho mais nesse tema sobre a volta de Jesus. Amém? Deus abençoe, gente. Ótimo final de semana para todos. E amanhã, domingo, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura, finalizando essa semana em nome de Jesus. Deus abençoe.